Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Uma carreira modelada em açúcar, digamos assim. Aos 16 anos ele percebeu que gostava mesmo de fazer doce e começou com um curso e a vender na rua. Na sequência, que demorou algum tempo, ele se mandou para Paris e deu os primeiros passos na confeitaria ou pâtisserie, como dizem os franceses. No Brasil, não estou falando só de São Paulo, ele se tornou um rosto conhecido pela participação como um dos jurados reality Que Seja Doce, exibido pelo canal pago GNT. Um de seus bordões, "Eu pagaria por esse doce", está na boca dos fãs do programa, que estreia nova temporada, a de número 6, agora em 9 de março. Avesso a ter uma loja, queimou a língua com caramelo. Está abrindo o primeiro negócio em Pinheiros. Também inaugura um novo canal no YouTube. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio Lucas Corazza. Muito bem-vindo. Obrigado, Arnaldo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Por que você demorou tanto para decidir que você queria ter um negócio? Olha, na verdade foi assim, eu empreendi já de várias formas na minha vida, né? Eu comecei vendendo doce, quando era mais jovem, né? E tinha aquela coisa do fazer em casa. Mas não abrir é diferente de abrir uma portinha. Não é ter uma portinha, era você levar o doce, tinha lá uma cestinha bonitinha, tinha encomenda. Fazia, levava. Muitas pessoas na confeitaria fazem isso. Aliás, isso é comum? As pessoas estreiam vendendo pão de mel e ovo de Páscoa? Aliás, a Cacau Show tá aí pra dizer, não é publi, isso aqui é só pra gente registrar, né? A Ale Costa começou vendendo ovo de Páscoa em casa. E não Fusca, né? Depois ele levava no Fusquinha pra vender bonitinho. E é isso, acho que o doce, ele tem essa coisa de ser portátil e caseiro. Qualquer pessoa com uma bancada, uma mesa, uma geladeira e um fogão, né, com um forno, pode começar a fazer confeitaria em casa. E quantas pessoas a gente não conhece pagando faculdade, fazendo trufa, pagando, às vezes, o casamento, fazendo doce. Então, assim, muitas pessoas fazem isso por um tempo, porque dá pra moldar, tem uma logística simples, não é como uma comida que é difícil de estocar. Açúcar já é um conservante, ele já é, né, ele tem essa propriedade de conseguir manter o shelf life do produto. Então shelf life, que palavra difícil. O que é isso? Socorro. A vida de prateleira de um produto. Por exemplo, você faz você faz alguma coisa com uma cenoura ali, um purezinho de cenoura, um franguinho, não sei o que lá, você tem que congelar. Espaço para congelar é muito grande. Você faz um pão de mel, dependendo da receita, ele já tem validade em temperatura ambiente de uma semana, né? A comida vai ter 2 dias, 3 dias, você tem uma semana num produto, é muita coisa. E eu demorei pra fazer essa transição entre o estar em casa, fui pro food truck, fui pra rua. Tem isso, você foi em 2015, no auge do negócio, né? Ele existe ainda, seu food truck? Ele existe fisicamente, né? Ah, fisicamente existe? Ele existe fisicamente, ele não existe hoje em dia como uma operação. Acho que o mercado de food truck, ele foi um mercado muito fugaz, né? Ele foi uma estrela cadente na gastronomia. Mais uma paleteria que derreteu? Mais uma paleteria que derreteu. Mas ela demorou mais, acho que o ciclo de vida do produto foi mais longo, né? Você teve assim, muitas pessoas tiveram a oportunidade de, durante a época do food truck, usar isso como uma plataforma para ir para a loja, de abrir o seu ponto, né? A pessoa que não tinha um capital inicial, a pessoa que não tinha como começar com um ponto fixo, que era muito difícil, conseguia usar a cozinha de casa e essa cozinha móvel muito mais barata para fazer comida, para fazer gastronomia. Mas eu achava o food truck, a estrutura, cara, Lucas, eu ficava impressionado, era quase um restaurante barato. Ele é um restaurante barato. É que assim, você tá falando às vezes de um investimento que chegava a ser 1/5 de um restaurante. Sim, sem dúvida. E 1/5 é uma diferença muito grande, né? Tem algumas pessoas que migraram. A pessoa que me vem mais à cabeça nesse momento é a Maria Isabel Woodman, que tem o La Peruana, que você se lembra? Começou com um food truck. Lembro. Também tem o Brado, que abriu, que ficou em Pinheiros. Tem a Gelato Boutique, né? Da Márcia Garbin, que começou também nas feirinhas de rua. Ela foi pra loja, tá com 4 ou 5 lojas agora. E eu, em compensação, eu olhava pra esse mercado e eu falava, putz, eu acho que eu quero... Vou ficar ainda no mercado da confeitaria, mas eu vou pro mercado de consultoria, de aulas, de aproveitar esse lado comunicador para transformar nisso. Só que é engraçado que daí, de repente, veio essa vocação de... É legal dar doce para aluno,
É muito legal. É muito legal ensinar. Aí eu falei, eu acho que eu vou dividir essas duas frentes. Vou pro mercado do curso online, vou dar essas aulas online. Viajar é muito cansativo, desgasta demais. Que é o seu novo canal no YouTube, você vai dar aulas online. Exatamente. Que não é no YouTube, né? Hoje em dia é no Hotmart que você coloca. Então Hotmart, você tem que fazer a compra do produto inteiro e tem toda uma fórmula de lançamento para você conseguir chegar no cliente, captar e-mails, né? Para você conseguir chegar nas pessoas. O legal é esse, tipo, eu só viajei às capitais. Então o seu canal no YouTube tá extinto, ou volta? Não, vai ter muita coisa no YouTube para alimentar o conteúdo das aulas, mas não vai ser um canal do YouTube. Por que não? Porque eu não quero ficar só nessa vida virtual, eu quero realmente migrar para a loja física agora. Então, fazer isso, esse lado empreendedor de realmente contratar as pessoas, fazer uma reforma, transformar esse ponto em algo real, é algo que eu quis fazer com parcimônia, com Existe, calma. então, Lucas Corazza, a partir de agora, é de verdade. Então, conta como vai se chamar a Confeitaria Corazza, onde fica, tudo isso. Olha, por enquanto, a gente tá vendo agora a possibilidade disso, mas eu queria que fosse Lucas Corazza Alma Doces. Né? Alma Doces. É que eu não sei ainda se tá dentro do registro, se pode ficar dentro desse registro, eu tô descobrindo ainda se pode usar esse nome todo. Que hoje em dia tem toda uma questão com o INPI, você tem que respeitar isso tudo. Eu acho que desde sempre, viu? Não, assim, tipo, essa questão por exemplo, não tem o registro. Mas se a pessoa já está usando isso no Facebook, ela pode ter agora um negócio de, apesar de não estar anunciada no mundo formal, ela tem algum direito sobre aquela marca. Eu não quero esbarrar em ninguém, então eu vou me garantir de que ninguém esteja, mesmo fora do INPI, com isso, né? E é engraçado, porque eu quero Pinheiros, que é a minha cara, é um bairro que eu me identifico muito, eu me identifico com os negócios, com as pessoas que estão lá, com os chefes que estão lá, com o público que frequenta. Gosto do fato de ter fácil acesso de todos os tipos de transportes, carro, metrô. E o que eu quero mesmo construir lá é continuar com a filosofia do truck, de ser democrático. Eu quero ter do doce de R$ 5,50 até uma fatia de bolo que custe 25. Eu não quero ter uma média ali de, não, meus doces são todos nessa média de preço e acabou. Não, eu quero aquele docinho pequeno que a pessoa sai de lá, pode sair satisfeita. Se quiser comprar uma embalagem, um presente, ela leva esse gift. Quer comer aqui, come aqui, temos um ambiente. E quero construir também lá uma sala de aula. Então, mas onde é? Você não falou endereço. Eu não fechei ainda o meu contrato, mas na Matheus Grow. Na Matheus Grow. Então já temos o endereço, é em Pinheiros, uma travessa da movimentadíssima Rua dos Pinheiros, né, que faz um sucesso danado. Olha, Arnaldo me incentivando a ser um empreendedor, entendeu? Você já tá assim, depois desse podcast eu não posso nem pensar em não abrir agora. Ora, como eu não vou incentivar as pessoas a serem empreendedoras? A gente aqui em Veja São Paulo, a equipe de gastronomia vive das visitas que nós fazemos anonimamente, embora sejamos reconhecidos muitas vezes e pagamos as nossas contas de tudo isso que você sabe. Aliás, você já foi fazer avaliação comigo uma vez, é verdade isso. E já veio fazer avaliações aqui também com a gente, fora, gravamos vídeos e tal. Então, a nossa... É engraçado, as pessoas não entendem. O crítico, quando ele critica, ele não quer destruir nenhum negócio. Ele quer dizer assim, olha, sinalizar, isto aqui tem um erro, você pode, por favor, corrigir? É que às vezes a gente se expressa de maneira um pouco mais dura, porque esse erro é muito evidente. Então, tem esse problema. Mas não, a gente quer que as pessoas prosperem, a gente quer que as pessoas façam sucesso, né? Agora, você estava conversando comigo, o Lucas, eu te visitando, o Lucas na casa dele, depois eu vou contar essa história direito, que ele guardou uns livros pra mim lá. Carreguei uns livros. Eu vou contar, o homem turbina carregou livros pra mim, que ele vive no avião. Agora diz que vai sossegar e vai ficar um pouco aqui em São Paulo, um pouco mais. Mas eu queria entender, a gente conversou muito, você falou que confeitaria é um ramo muito difícil, mais difícil que os demais ligados à gastronomia. Embora você tenha usado essa expressão em inglês sobre a durabilidade do produto, né? É um produto que se perde não tão rapidamente, mas é difícil de empreender na confeitaria. Por quê? Nossa, olha, eu tava pensando exatamente sobre isso ontem. Eu tava com vontade de comer um doce. Não tinha comido doce o carnaval inteiro. Fui numa padaria, que eu adoro. Uma rede grande, que eu tenho uma confiança enorme. Eu saí de lá com um pedaço de brownie e um pedaço de bolo e custou R$ 13,60.
E eu olhei para aquele pedaço de bolo indiano ali cortado, né? Que você compra no peso, numa fatia triangular. Nada é bonito, nada é instagramável, né? Era só vontade de comer. Era um quadrado de brownie e uma fatia mal feita, pequenininha de bolo indiano. R$13,40. E eu pensei, como um confeiteiro fazendo um produto que tem uma personalidade mais singular, com moldes, com tudo isso, como esse confeiteiro consegue competir com um produto que está ganhando no volume? Porque nessa padaria eles têm mais ou menos uns 300 itens diferentes, entre pães, salgados, frios, bebida, né? Tem 300 itens e eles estão ganhando que nem no supermercado, no centavo. Eles estão ganhando ali num volume de venda no centavo de cada item. O desperdício para eles é algo que se transforma em um número. Uma confeitaria que vive só de doce e do café e ali da bebida que você vai servir, o CMV é mais alto. O custo é mais alto. Você não tem essa busca por volume, você não consegue chegar no volume na primeira. Até você escalar o seu negócio, você tem que sobreviver ao mercado todo para conseguir escalar. Se você não tiver o capital para investir, para injetar ali desde o início. Então isso dificulta muito. A confeitaria, ela está sujeita a um perfil de consumo do Brasil que é diferente do, por exemplo, europeu. A gente vai no supermercado e compra e estoca doce em casa, compra várias bolachas, vários pacotinhos de chocolatinhos e deixa lá. Ou vai na padaria no dia a dia, que já tá voltando para casa, mas não tem aquele hábito de você chegar no meio da semana e falar, tô com vontade de comer um doce e vai até uma confeitaria. Até porque normalmente ela tá fechada, né? Ela não fica aberta até de noite, ela fecha ali por volta das 6, 7 horas da noite. Às 9h30 da noite, 10h30 da noite, quando eu fui comer, não tem uma confeitaria aberta, você tem que ir na padaria. Mas você pretende mudar isso? Você pretende ter um horário estendido? Olha, eu acho que olhar hoje em dia para os modelos de negócios que tem, de forma de chegar no seu consumidor e excluir eles da sua confeitaria, é um erro. Hoje em dia a gente tem todos os sistemas de delivery, os aplicativos de delivery, que você pode entrar, participar, conseguir fazer a entrega no horário que você quiser, diminuindo a sua mão de obra, com uma mão de obra até menor. Acho que você tem que olhar para o modelo de confeitaria que existia antigamente, né? E pensar que agora não é mais sobre só encomendar o docinho para festa, tem muita gente fazendo em casa, a concorrência está desde o lugar do informal que faz em casa até a padaria que ganha no volume. Então entrar no mercado de confeitaria é olhar para o mercado que você tem que ter um cardápio muito mais diversificado do que você tinha antigamente. Você tem que estar com o gift, tem que estar com o produto de delivery, tem que ter o produto para a pessoa consumir na hora, tem que ter o produto para a pessoa que é um turista, por exemplo, e quer levar um produto brasileiro para fora. O doce é perfeito para isso. E é algo que você não encontra hoje em dia. Por exemplo, você deu o exemplo do Ale. O Ale Costa mesmo tá aí, né? Ele tá vendendo produtos dele de barras super brasileiras, com cacau brasileiro, em vários pontos turísticos, em vários lugares de turismo, duty free, no free shopping. Então, ninguém tá excluindo o cliente, né? Ninguém quer mais ser exclusivo. Quem trabalha com gastronomia tem um cardápio super variado, extenso, né? Você tem o vinho, você tem entrada, tem o vegetariano, tem hoje em dia o celíaco, o lacto-vegetariano, é verdade, o a gente vegano. Tem que atender. E eu acho isso super interessante porque mudou completamente, né? Não se exclui mais cliente, você não é mais exclusivo, você agora é acessível, democrático. Como será Lucas Corazza Alma Doce? Alma Doce ou Alma Doces? Alma Doces. Alma Doces. Olha, Bem, você foi na minha casa, tá? Quem não foi na minha casa, dá pra conhecer até pela internet. Ela é uma casinha super pequena, eu acredito em espaços muito utilitários. Você não pode ter muito espaço sobrando, principalmente eu que viajo muito, acho que você não tem que ter muito espaço sobrando. Na loja eu já quero outra coisa, na loja eu já quero espaço. Eu quero conforto pro cliente. Engraçado, eu cresci lendo aquela frase no pacote de pão da padaria, servir bem para servir sempre. Então, na loja eu já quero espaço, eu quero conforto, quero que a pessoa se sinta à vontade, eu quero ter lugar para conseguir expor os doces de uma forma diferente, uma arquitetura que se destaque no meio desse mundo hoje em dia de cimento queimado preto e amarelo, cinza, preto e luz
luzinha bonitinha de filamento. Você tá falando que é o modelo de restaurantes, enfim, bares que viraram industriais, né? Todos muito... Você olha pra um, você tira o outro, né? Não, você não sabe se é uma barbearia, se é uma cervejaria ou se é um restaurante. Sabe? Adorei. Você não consegue, sabe? Você não consegue separar. O próprio Starbucks, que começou esse movimento, hoje em dia ele já tá mudando isso nas lojas principais dele. Né? Eles já estão buscando algo que realmente se diferencie porque percebeu que foi algo que funcionou. Né? As pessoas copiaram, funcionou muito bem. Mas é isso, não sabe se é uma hamburgueria, se é uma barbearia, se é um restaurante, o que é ali dentro? Perdeu a identidade, né? Ficou tudo muito parecido. Agora, o seu então vai ser diferente. O seu espaço tem certeza. Quantas pessoas será possível receber por lá? Como será isso? Olha, fechando o imóvel que eu estou atrás, que é isso, né? Tudo vai mudar com o imóvel ou não. Ele tem 190 metros quadrados. E para uma confeitaria grande, né? As pessoas talvez não entendam. Isso é um apartamento muito confortável, 190 metros quadrados. Mas é que, por exemplo, só de cozinha tem aproximadamente 70 metros. É de cozinha e área útil, né? Porque você precisa da área de funcionários, você precisa ter uma copa, vestiário. Tem toda uma área comum por trás de uma confeitaria que não é só o balcão. E você não pode ficar com o espaço também muito vazio. Ninguém quer ficar numa confeitaria que você se sente que tá às moscas. Então eu também quero ter uma sala de aula, um espaço mais versátil, que você fecha, abre. Quando tem cliente tá aberto, quando não tem cliente você fecha. Mas o balcão sempre ali, bonitinho. E eu quero dar um ar meio... distópico, assim. Eu quero transformar o lugar meio... Tem um ar industrial, meio selva urbana em volta, mas colocar no meio dele um balcão, tipo uma bombonière. Década de 50. Você não vai fugir do aspecto industrial. Não, eu vou tirar ele pra ir pra um lugar, eu vou destruir ele. Do tipo, imagina uma transição. Foi pro planeta dos macacos. Sabe, tipo, os macacos finalmente dominaram a Terra e não somos nós, foram os macacos e não os símios. E eles chegam lá e fica aquele clima meio mata, tudo aquilo meio destruído, só que um lugar inteirinho preservado no meio, que é o balcão. Eu quero dar esse ar pro lugar, eu quero transformar esse lugar que tem uma transição. E eu sou muito das festas, né, durante o ano. Então eu quero que o lugar também tenha essa capacidade de, na época da festa junina, ter cara de festa junina, na Páscoa ter cara de Páscoa e no Natal ter cara de Natal. Eu sou folclórico, eu gosto dos folclores brasileiros. Eu quero poder contar isso nessa loja, que as pessoas visitem e possam ter essa imersão dentro desse mundo que são os folclores brasileiros, as festas brasileiras. Curiosamente, você não fez curso de gastronomia, você fez hotelaria, né? Como foi esse curso? Como te ajudou, não te ajudou? Olha, eu sou filho do Senac. Adoro lá, meus professores foram excelentes. Pro lado administrativo, pro lado de compreensão de que não é sobre cozinhar apenas, né? A e B, alimentos e bebidas, é um setor muito mais amplo do que isso dentro da hotelaria. E como modelo de negócio, também tem que ser algo mais amplo do que só fazer o doce. Eu, por exemplo, na minha insegurança de modelos administrativos para seguir com a empresa, o que eu estou fazendo? Eu já contratei um consultor, já estou com uma pessoa também que me ajude a fazer isso, a configurar isso de uma forma que eu, às vezes, não enxergo. Eu estou sempre tão preocupado em receber bem, em estar lá no salão com o cliente, em fazer o doce, em criar o doce, padronizar ele. Eu adoro padrão. Eu tenho uma questão de gostar de ver 1000 doces iguais um do lado do outro. Me dá um prazer naquilo. E então, nessa busca da satisfação, assumir essas falhas e entender que tem que ter setores o seu negócio, por menor que ele seja, para que ele seja bem administrado, eu acho que isso é algo que veio da hotelaria. Né? Que reúne sempre ali naquele gerente geral, mas você tem os gerentes de cada área do que você está fazendo. Então, por menor que seja o meu negócio, eu entendi que eu preciso ter esses setores ali para ele já começar bem, saudável e conseguir caminhar. Você disse uma coisa interessante também sobre esse padrão. O doce, em geral, tem um padrão. Em geral, os doces também são para se comer com os olhos. Mas você costumava dizer que percebeu a importância do sabor e não necessariamente da forma. Explica isso com mais detalhes, já que você é tão obcecado pelo padrão. Mesmo que seja uma sobremesa empratada, que você consegue desmontar ela... Porque assim, a sobremesa de vitrine tem uma questão de que ela está sempre empilhada, montada. Ela tem que ter uma estrutura, uma arquitetura, uma base, um fundamento. Você tem que construir ela de uma forma que ela fique parada ali, estática.
Eu trabalhei muitos anos em restaurante. E no restaurante tinha uma liberdade com isso, né? Porque no mesmo prato podia ter um elemento congelado, um sorvete, podia ter um elemento de temperatura ambiente e uma calda quente. E eu podia construir isso conforme eu quisesse. Ela tem essa liberdade. E então ali eu conseguia desconstruir aquelas formas da vitrine. Mas ainda assim tem que ter um padrão, né? Tudo bem que a gastronomia se faz prato a prato, mas você tem que entender como é que você pode fazer com que o seu cliente sempre tenha uma experiência parecida e boa cada vez que ele for lá, mesmo no seu prato a prato. Então o sabor, ele é a parte mais importante daquilo. Não importa você querer falar que, olha, esse doce aqui parece a Branca de Neve. Poxa, que legal. E ela é o quê por baixo disso, né? Tipo, o que tem embaixo da saia dessa Branca de Neve? Ah, é uma maçã do amor. Legal, tem maçã do amor na Branca de Neve, tem uma maçã de amor aí embaixo, mas é gostoso de morder essa Branca de Neve? Muitas vezes não é, né? Tá coberto de pasta americana, que é uma quantidade absurda de açúcar, que é legal no cake design, é legal no momento de celebração em volta de uma mesa, é legal no momento uma peça que compõe uma mesa. Eu já não gosto de quando você monta a mesa inteira, um cenário. Mas você já disse que você acreditava na pasta americana. Pelo visto, você perdeu a fé. Você trocou a forma, porque pasta americana é isso, não tem gosto de nada, mas tem forma. É sempre enche os olhos, né? Não, meu primeiro curso, aquele curso que eu fiz com 16 anos, era só pasta americana e só bico de confeitar. Aí o que aconteceu? Eu consegui um estágio com Alex Atala. Então, eu ia te perguntar sobre... Você foi para restaurante, você ficou na confeitaria? Ficava na confeitaria e Garde-Manger. Garde-Manger, que é a praça das... Não são só as entradas frias, mas são basicamente as entradas do restaurante, né? E... lá gostoso. Não é um restaurante que você vai encontrar saladinha, né? Não. É isso. Não era. Na época, imagina, se encontrava... Alex Atala do Dom, lembrando, né? Para as pessoas. Sim. Isso em 2002, eu acho. 2001, 2002. A gente já tá falando de... Ai, que horror! Ele veio com uma conversa pra mim ótima por telefone. Eu vou falar sobre jovem empreendedor. Eu falei, não, é um estreante, né? Mas não é tão... Não estou chamando ele de velho, porque eu sou... Inclusive, posso fazer isso porque eu sou bem mais velho. Mas não é. É já um jovem num processo de maturação, né? Vamos dizer assim. Agora, quem mais... Explica um pouco essa história do Atala, como foi trabalhar lá no Dom. E eu queria que você falasse também quem mais te influenciou nessa carreira começada lá em 2001, 2002, é isso? Eu acho que eu tava com o Alex em 2003, mas eu comecei a vender doce em 1997, quando eu tinha 14. Já faz tempo, hein? Tá bom. Tamo bem aí. Olha, ele tá fazendo uma contabilidade de idade. Até suei, gente, eu tô... Dá até um calorão. Mas eu fiquei pensando nisso aqui, eu pensei assim, acho que eu tenho momentos assim que eu faço uma transição muito grande, dependendo da influência ao que eu tô exposto. Quando eu comecei, eu assisti a Note da Ana Maria Braga, e eu vi ela fazendo bala de coco. Isso na época que ela trabalhava ainda na Record, né? Foi a sua primeira receita, bala de coco? Foi. Ela e pão de mel. Eu ia perguntar sobre a Ana Maria, foi bom você misturar esse assunto, porque é o seguinte, eu acho que pouca gente consegue ter uma coisa que você tem muito boa. E fica registrado aqui, que é lidar muito bem com as redes sociais. Suas lives são muito boas, no Instagram, enfim, acompanho e tal, e é verdadeiro isso. Ana Maria Braga é uma espécie de grande comadre da TV. Você queria ser o compadre quando você entrou na TV? Queria, gente. Meu sonho era ser o Louro José dela, sabe? Ana Maria Braga, eu tenho aqui alguém que queria ser o Louro José. Aliás, Ana Maria Braga, que eu espero que se recupere aí de casos de saúde e tudo, ela foi uma jurada maravilhosa quando nós tínhamos jurados em comidinhas. É uma pessoa seríssima, mas seríssima. As pessoas não têm ideia de como essa mulher é séria, gente. Ela é uma super profissional. Muito profissional. E competente, mais do que isso. Capaz de delegar, capaz de enxergar o bom que as outras pessoas têm. Ela tem uma habilidade que eu respeito e admiro muito.
ela consegue reconhecer a excelência no trabalho dos outros e trazer à tona o melhor disso. E ela consegue transmitir isso, inclusive, pela televisão. Ela foi a minha primeira referência para gastronomia. Imagina, bala de coco, né? Aliás, deixa eu só deixar um beijo para Ana Maria Braga, que é uma pessoa pela qual eu tenho imenso carinho. Se eu posso também deixar esse beijo, vou deixar esse beijo para ela e desejando todas as boas energias do mundo. Sem dúvida, porque você sabe que ela teve, eu acho que não foi neste ano, passado, retrasado, ela apresentou prêmio, né? Ela não é só jurada, como ela vai lá, você tava. Eu tava. Você também tava lá. E aí, o que eu acho incrível, assim, porque eu sei que ela tem uma rotina terrível de horários, porque ela levanta muito cedo, e ela vai lá, apresenta, claro que é sempre a primeira da noite e tal, não sei o quê, mas é uma pessoa de uma elegância e de uma gentileza incrível. Ela é. E é isso, porque eu falei mesmo, as minhas referências foram transformando, né? Se no começo era Ana Maria Braga, que ensinava a dona de casa, que ensinava a mim, ali jovem, a conseguir fazer algo, produzir algo com as próprias mãos, no espaço que ele tinha para conseguir vender, para conseguir ter aquele dinheirinho extra, para fazer uma coisinha aqui e acolá. Depois, quando eu fui pro restaurante, a minha referência já mudou. Era uma referência mais intelectual e menos prática. Era uma referência com o Alex sobre estética, sobre conhecer mais a respeito da gastronomia estrangeira, sobre conhecer mais sobre o próprio país, entender o que tem aqui de produtos, parar só de olhar pro aspargo e olhar pro ora pro nobis, sabe? Tipo, parar de olhar pra framboesa e olhar pro bacuri. Não só isso, né? Como é que você aproveitava essas técnicas que tinham vindo lá de fora para conseguir beneficiar os nossos insumos e transformar em algo que não era só compreensível para a pessoa daquela região, mas para qualquer pessoa que viesse ao seu restaurante. Tornar isso acessível a qualquer pessoa que estivesse disposta a ter uma experiência na gastronomia. E isso mudou totalmente a minha perspectiva. Aí eu pensei, como é que eu posso unir essa estética, esse prático que eu tinha tido com a Ana Maria Braga, a estética que eu tive no curso de pasta americana em seguida, com essa confeitaria que eu tava vendo nos restaurantes e que me impressionava, porque era sempre surpreendente a mistura de texturas e de... Na confeitaria da vitrine, às vezes, tudo tem uma monotextura. O bolo é recheio cremoso, o bolo tá bem úmido, você põe na boca, vira uma maçaroca. No prato, no Alex Atala, não, eu já tinha visto ali texturas. Então ele tinha aquele ravioli de banana com calda de maracujá, que ele faz até hoje com massa filo. E aquilo, pra mim, foi uma mudança de paradigma, porque... eu comia ele, tinha uma massa crocante e fininha, com recheio de banana roxo por dentro, com uma calda de maracujá, que juntava o floral da banana com a acidez do maracujá e um sorvete de tangerina. Eu falei, o cara pirou. E eu vou pirar junto. Né? E comecei a construir como é que eu podia unir isso. Quando eu cheguei no food truck, já tinha passado por diversos restaurantes, lojas. No food truck eu percebi que eu conseguia fazer doces de vitrine que traziam essas características dessa história. E acho que ali, essa vitrine que eu criei com o food truck, de ter uma loja móvel, não era um food truck, né? Eu abria, tinha uma vitrine de doce. E tinha o café, era uma lojinha móvel mesmo. E eu tava servindo doces de vitrine de doceria europeia, aqui, só que no meio da rua. Mas antes disso, você chegou a trabalhar com a Maramelo, que tinha uma confeitaria com o nome dela e que deixou de existir como loja física. Enfim, eu nem sei se ela tá atendendo nesse momento. Ela tá. Ela atende também, em casa, né? Atende em casa. Ela tem um negócio que não é em casa, mas enfim. Ela tá no delivery. Ela é uma pessoa delivery. que se encaixou no delivery, que conseguiu entender que hoje em dia essas ghost kitchens, essas cozinhas fantasmas, que são cozinhas que não existem com porta, não existem com serviço, mas que atendem só delivery. Então, mas ela era um caso porque ela foi super premiada pela Vejinha, tinha uma excelência no doce e que como negócio em ponto físico não foi adiante, né? Era a Nina Gabriel Monteiro da Silva. Os doces dela tinham uma pegada assim... E eram caros. Eram caros e tinha uma pegada muito divertida de juntar muito o gosto do brasileiro com as técnicas europeias, né, dela. Mas pouco de usar ingredientes regionais. Então ela tinha assim, brigadeiro de pistache com bolo de chocolate, que era uma delícia, que era de cair no chão de bom. Não, super premiada e a Mara realmente é um talento. Você também foi se especializar, né? Porque foi para a França em 2009, na prestigiada École Nationale Supérieure de la Pâtisserie. E o que você aprendeu lá? Foi lá que... Quando eu comecei com o Alex, eu vi a importância que era essa escola clássica, que eu não tinha, né? Eu tinha só a hotelaria, tinha a escola americana, tinha essa escola de modelagem.
Mas eu percebi a necessidade de ter essa base. Eu percebi a necessidade de construir esse conhecimento de uma forma mais sólida. E aí eu fui para a França estudar um curso de 3 meses. E eu percebi que eles tinham essa capacidade de enciclopedizar o conhecimento, que era maravilhosa, que era linda. Então, tudo tinha um termo unificado. Você viaja pelos lugares, se você falar merengue suíço, é merengue suíço, acabou. Aqui, se você falar num lugar é marshmallow, no outro lugar é clara montada, no outro é clara cozida e no outro é merengue suíço. Né? Que nem mandioca, que é aipim ou macaxeira, dependendo de onde você vai. Então, essa unificação do conhecimento, essa enciclopedização dele facilitou muito conseguir estudar em outras línguas, conseguir ter acesso a outros livros e entender melhor os preparos para trazer essa qualidade para eles. Porque na confeitaria tudo se transforma, né? Você não pega um pedaço de carne e grelha. Você pega uma fruta, transforma ela numa polpa que vai virar uma mousse. Mas o que é uma boa mousse? Quais são as características dela? Quais são as características que tornam uma ganache uma boa ganache? Né? Então, assim, uma ganache opaca e quebradiça não é boa, mas uma ganache lisa, cremosa, brilhante... O que é uma ganache? Ganache é a junção de você conseguir, basicamente, creme de leite e chocolate. Pode pôr outros ingredientes, mas tem que entender que no creme de leite tem água, gordura e açúcares, e no chocolate tem sólidos, gordura e outros açúcares. E que para juntar água e gordura, você precisa de uma emulsão, senão ela fica dura. Então você tem como ficar ela lisa, cremosa e brilhante e estruturada, sem ter que ficar dura e opaca, que nem muitas ganaches são. Quando você começa a entender isso, o seu cliente também sente a diferença no paladar dele, né? Sente a diferença do doce que ele tá comendo. É muito mais gostoso uma ganache que derrete na boca e um bolo que você mastiga do que uma ganache que você tem que mastigar junto com o bolo. Essa clareza que você tem, e isso é uma coisa que sempre me impressiona, a gente quando fez agora recentemente, enfim, uma degustação de panetones, e você tinha uma clareza, uma evidência de como aqueles ingredientes formavam o panetone, como você descreveu agora a ganache. O fato de dar aulas ajudou muito isso, porque você dá aula pelo Brasil inteiro, eu chamo ele de homem turbina, porque ele está sempre viajando, ele está sempre dando aula em tudo quanto é canto, né? Isso ajuda? Como é? É engraçado, né? Isso é uma característica de alguns livros europeus, de alguns chefes europeus, principalmente, e americanos, de descrever as características organoléticas que um produto tem que ter para ser excelente. Exige muita leitura e prática, né? Na verdade, essa clareza veio muito mais com o programa, que a gente sentou numa mesa, eu, a Carol e o Roberto, e a gente comeu mais de quase 2.000 doces, né? São mais de 1.920 doces que a gente comeu nessas 6 temporadas. E isso dá uma baliza você, sabe? Você começa a entender muito claramente. Porque tá muito próxima a degustação entre um e o outro, o comparativo começa a ficar muito claro. E você começa a realmente entender que não basta ser gostoso, também tem que ser bom, né? Leite condensado com chocolate é gostoso. Agora, um bom brigadeiro é excelente. Então, como é que se construiu isso? Porque teve muita amostra, a amostragem foi muito larga. Sua estreia na TV, já que você está falando de TV, foi no extinto canal Bem Simples da Fox, né? Um programa chamado A Confeitaria. Você estava junto de um monte de gente promissora ali naquele momento, mas que acabou. Como foi a transição, a passagem de A Confeitaria para ir para o GNT, para o Que Seja Doce, que é o programa que está se referindo? Foi muito engraçado, porque quando acabou o Bem Simples, veio aquela sensação de acabou a fama, né? Do tipo, não tem mais nenhum outro... Ele gosta de ser famoso. Ele falou assim pra mim, você vai falar coisas lá... Não, mas é engraçado, ele não esconde, ele é um exibido. Não é isso, mas calma, vou te contar a história. E foi essa sensação de assim, tipo, acabou a fama. Isso daqui era uma coisa efêmera, fugaz, isso daqui era pra acabar, então agora acabou mesmo. E nem ficou famoso, era um canal minúsculo na TV a cabo, né? E não vai ter continuidade. E aí eu fiz o quê? Fui batalhar
o lugar dos culinaristas que eu admirava tanto na minha adolescência. Então, a Ana Maria Braga recebia vários culinaristas que eram referência pra mim. Tinha a Luzinete Veiga, que era quem passou a receita da bala de coco, né? E aí eu falei assim, como é que eu vou fazer pra chegar nesses canais? E eu fui. Eu peguei os doces, eu ia até a emissora, eu vinha até as redações que eu gostava dos jornalistas, que eu lia as colunas, e eu entregava doces pra essas pessoas. Né? Eu ia sozinho. Gente, eu não recebi esses doces. Não sei por quê. Você tinha medo. Eu tinha medo, Eu tinha medo de você, mas tudo bem. Olha, mais um que vem aqui e diz que tinha medo de mim. Olha que tristeza. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ir nesses programas vespertinos, tipo Mulheres, A Tarde é Sua, né? A Kátia Fonseca, o Dia a Dia com o Daniel Bork. E eu comecei a ir neles. E mantive essas idas constantes, fazia as minhas encomendas, estava fazendo um catering nessa época, montando um catering que eu cozinhava numa cozinha que eu estava montando de produção. E aí, um dia apareceu essa oportunidade, me ligaram, falaram, vem aqui, é um casting, é uma entrevista. E eu fui. E no teste você tinha que experimentar 3 doces. E um deles era um bolo que eu tinha certeza que tinha sido comprado no supermercado, daqueles bolos bem ruins. E eu falei, gente, eu preciso comer, eu sei que bolo é esse. Né? Não precisa comer, não. Tá no contrato, tem que comer. Se você estiver no programa, você vai ter que comer tudo que vier. Se alguém fizer um doce de lesma, é doce de lesma e você vai comer. Eu, tá bom. Aí eu comi, né? E eu pus assim no guardanapo delicadamente na frente da minha boca, tirei ele da minha boca e falei, ninguém falou que eu precisava engolir. E coloquei do lado e comi o resto do outro bolo que tava muito bom. E eu acho que naquela hora ali, olharam pra minha cara e falaram, nossa, ele é louco o suficiente pra ser um jurado de um reality. E ali continuou minha relação com o GNT. E o GNT é uma casa muito legal, eles me dão a liberdade de ser eu mesmo em rede social, não tem nenhum momento tem regras pra isso. É ele mesmo o tempo todo, gente, acreditem. Como é trabalhar com o Felipe Bronze, a Carole Crema e o Strongoli, Roberto Strongoli no programa, que tá na 6ª temporada, estreia agora, né? O Que Seja Doce. Como é trabalhar com eles? Nossa, uma das experiências que eu mais cresci na vida foi essa oportunidade de compartilhar todo esse tempo com eles. Eles são excelentes profissionais, toda a equipe ali de produção são excelentes profissionais, mas é engrandecedor, né? A Carole tá com uma loja há muitos anos, é uma grande empreendedora, o Felipe Bronze, uma cabeça para negócios, uma cabeça para gastronomia também, para como ele enxerga o produto, que é simplesmente clara, objetiva e ele delega isso muito bem, ele descobre talentos o tempo todo. E o Strongoli, que é aquele louco, delicioso, técnico, genial. Que briga com os seguidores no Instagram. Que briga com os seguidores no Instagram. Eu já falei isso. Não vou dar receita hoje. Não vou dar receita, gente. Ao longo de 240 episódios, teve... De verdade, hein? Teve algum atrito ou o estúdio é sempre céu de brigadeiro? Gente, eu acho que assim, depois de 240 episódios, se não tiver um atrito, tá errado, todo mundo é um falso e tá um monte de política, entendeu? Se você tá sendo real, você tá sendo você mesmo, a gente discorda às vezes de doces, nós temos filosofias muito diferentes. Às vezes a nossa deliberação não bate com a nossa escolha, a gente tem que rever essa escolha pra falar, não, mas peraí, a gente falou totalmente o contrário sem querer e a gente agora precisa realmente bancar o que falou. Então, os atritos acontecem, mas são tão bons, naturais. Onde a gema vai, a baunilha vai atrás. Não espere que algo bonito saia de um lugar sujo e mal organizado. Você pagaria por esse doce? Eu não pagaria. Que dureza! Os bordões têm lhe tornado conhecidos, ajudam a fixar sua imagem com o público? Ajudam. É engraçado como esse lance de frases que as pessoas possam se apropriar, né, rápidas de pegar, de fácil memorização. As pessoas rapidamente se identificam, né? E é muito legal, porque muitas pessoas passam a vida inteira coando gema. Daí você fala, não, gente, o que tira cheiro de gema é a baunilha. Então, aonde a gema vai, a baunilha vai atrás. Você simplifica, transforma aquele conhecimento super complexo numa pílula. Você chega na pessoa, a pessoa se sente bem com aquela frase. Mas olha, massacrar a pessoa quase, hein? Porque essa história do lugar sujo não sai coisa boa. A desorganização na cozinha não dá certo. Às vezes chega uma pessoa com o avental todo sujo,
A doma toda suja, o prato tá desorganizado, eu olho pra ela e falo, querido, você tem que saber de uma coisa. Você não pode esperar que saia um trabalho limpo e organizado de um lugar que tá sujo e mal organizado. Então, assim, organizar melhor a sua bancada faz parte do trabalho de um confeiteiro. Você não falou que às vezes os jornalistas têm umas palavras um pouquinho mais ríspidas para descrever, fazer uma crítica? Mas você acabou criando uma torta de climão com os colegas seus ao criticar a concorrência, né? O programa Bake Off Brasil. Você falou ali que eles maltratavam as pessoas porque comparavam com quibe, até umas escatologias. Aí você fez um post, assim, um postão no Facebook e tal. Como foi essa torta de climão? Criou uma saia justa? Olha, eu não sei se criou uma saia justa pra mim, até porque depois eles saíram, né, na próxima temporada. Meu Deus. Então, longe de mim dizer que a minha crítica ali tinha algum fundamento, mas eu falava, gente, os participantes estão lindos, maravilhosos, você vai comparar o bolo com carne crua? Que coisa feia, né? Então, assim, não é assim que se compara a comida, eu acho que não é o jeito certo de falar sobre gastronomia, não achava que era uma postura correta. E vi de que não duraram ali como jurados, né? A bancada hoje em dia que tá agora no Bake Off tá muito mais gostosa de assistir. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Na cozinha, qual foi o seu maior desastre? Pelo menos um. Nossa, eu tive uma vez no Emiliano, eu tinha que fazer uma panacota de panetone. O que é o Emiliano? Explica. No Hotel Emiliano, aqui em São Paulo. Você trabalhava lá? Eu trabalhava lá. Tinha que fazer uma panacota de panetone pra, tipo, sei lá, 600 pessoas. Eu errei a conta da quantidade de panetone. E eu tive que multiplicar aquela receita depois por 3. Eu tinha que misturar aquilo quase que em bacias pra conseguir fazer ele. E pra misturar não dava nem pra usar espátula. Eu tinha que cobrir meu braço inteiro com filme plástico pra usar minha própria mão pra poder misturar de tanta quantidade que eu tava fazendo. Eu sei dizer que tinha panacota de panetone congelada pra até, sei lá, a Páscoa, se quisesse. Ai, eu queria morrer. Seu patrão deve ter ficado muito feliz, né? Ai, nossa, eu me lembro... Ai, foi horrível, foi horrível. O que azeda o seu humor e faz o doce talhar? Nossa, definitivamente, desorganização na cozinha. E isso é uma coisa que talha total. Açúcar é algo que não deve ser consumido desregradamente. É outro dos seus bordões. Açúcar dá alegria, mas faz muito mal? Sim, não tem jeito. Consumo consciente de açúcar é a melhor forma de consumir açúcar. Um pouquinho aqui, põe na caixinha da compensação, não come no outro dia. Outra das suas tiradas, é melhor comprar uma única fatia de bolo de um chefe confeiteiro de qualidade do que 4 caixas de bombom industrializado. Vale pra tudo? Vale pra tudo. É que nem eu falei, come um pouquinho, põe na caixinha da compensação. Você representa uma marca de chocolate e costuma martelar que a maioria das barras feitas no Brasil quase não levam cacau. Por que isso acontece? É uma questão de custo, né? Não tem jeito. Imagine só que a maior parte dessas barras, o cacau vem de fora do Brasil e não aproveita o cacau nacional. E o cacau nacional hoje em dia é muito mais exportação do que para o mercado interno. Só que isso tem mudado. Grandes marcas hoje em dia colocam já nas caixas feito com cacau brasileiro e estão aumentando a quantidade de cacau para conseguir ser chamado de novo de chocolate. Por qual doce você pagaria? Hoje, assim, é que tá, depende do dia, depende do humor, mas hoje uma bela fatia de bolo de especiarias. De quem? Eu quero saber, você tem da que Marília indicar. Zilberstein, você acredita? Ela tem um bolo de especiarias delicioso que ela faz com umas laranjinhas ali cristalizadas. Eu sou capaz de ir lá hoje, assim, só pra comer um. Qual doce você já pagou e não pagaria de novo? Por quê? Qual foi a extensão do prejuízo? Vou ter que falar nomes nessa hora? Claro! Ai, não! Não tenho coragem de falar isso. Vai acabar demais com quem for. Mas eu posso... Ele está roxo aqui no estúdio. Veio preparado para não falar. Não, qual olha... doce ele não pagaria? Ele que usa esse bordão no programa. Eu vou te dizer que outro dia eu fui num restaurante novo, ali na região de Gianópolis. Não vou falar o nome, não tenho coragem. Mas a gente pediu uma sobremesa, era uma tarte tatin com creme inglês. E simplesmente estava ruim.
Tava tudo errado. A massa tava crua, a maçã não tava bem cozida, tinha canela demais, a canela era em pó, você sentia o pó na hora que você comia. O creme inglês estava talhado, não tinha absolutamente nada certo, custava R$26 aquela tartatã. E totalmente errada. Aí você entendeu porque que o crítico é ao mesmo tempo odiado e temido. Pois é. Ele não deu o nome, a gente dá o nome. Eu não posso, eu sou companheiro de profissão, né? Corporativismo. Leite condensado entra ou não nas suas receitas? Entra quando é necessário e não em todas. O leite condensado ajuda ou arruína a confeitaria brasileira? É tipo credo que delícia, sabe? Faz os dois. Você sonha em chegar à emissora aberta? Sim, tenho vontade. Eu gosto muito desse meu lado comunicador, eu gosto de entreter as pessoas. Eu acho que o meu lado servir bem para servir sempre vai da confeitaria e o serviço até o entretenimento e aulas. Como você lida com o assédio dos fãs? Com leveza. Ele tá garantindo. Tem que ser com leveza. Eu adorei a história de consultor de manteiga em supermercado. É isso, tipo, essa tartatã que eu experimentei, não fui eu que pedi. Aí eu tava num encontro, a pessoa de repente na mesa ao lado, do nada, vira pra nossa mesa e faz: você tinha que experimentar essa tartatã, ela tá horrível. Como assim? Então, assim, esse assédio do fã de virar consultor de manteiga é isso. Tipo, você tem que encarar com leveza, já dar risada dela, me deu pra experimentar. Eu falei, realmente, amor não paga, pede outra. Então, ele aconselhou bem, pelo menos. Nós vamos agora para a nossa sessão mais gostosa, receitinha. O que tem na vitrine do Lucas Corazza, que tá abrindo a Lucas Corazza Alma Doces em Pinheiros. Uma coisa que eu acho que eu gosto muito é você pegar coisas que você faz noite em casa e você poder dar um toque. Algo que eu amo é tomar chocolate quente frio. E chocolate quente frio, ele fica uma delícia se você colocar, por exemplo, casca de tangerina ali dentro. Você dá uma raspadinha de casca, põe ali dentro do chocolate quente, deixa fazer uma infusão e gela ele, né? E sempre colocar ali, por exemplo, para cada meio litro de leite, você colocar 1 a 2 colheres de maisena, de amido de milho, 3 colheres de cacau 100% cacau, e ali é mais ou menos 1 colher de chá de raspas de tangerina. Você coloca isso, um talinho de canela, ferve para fazer uma infusão, e esse tom floral da tangerina e o tom de especiarias amadeiradas que a canela traz para isso, traz uma riqueza que na hora que você toma ele, traz uma alegria para toda essa região do olfato, né? Ele também é um pouquinho mais termocirculador, torna aquilo menos pesado, a experiência menos densa. Então isso é o meu tipo de doce. Eu que acabei de tomar um café com o Lucas Corazza aqui no estúdio, né? Fiquei morrendo de vontade de tomar esse chocolate quente e frio. Pois é. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o confeiteiro Lucas Corazza. Muito obrigado, Lucas. Obrigado. Até a próxima sexta. Um abração a todos. Um abraço a todos.